se esta rua fosse minha? Um projeto do Centro de Documentação de Ilhavo, da Câmara Municipal, dedicado aos estudos topónimos do município. Um projeto feito por todos e para todos. Bem-vindos! Neste programa vamos falar-vos do topónimo Rua António Louro, existente na Gafanha do Carmo, o qual foi atribuído à Estrada Nova do Daniel Gonçalves, ao extremo sul, em reunião da Junta de Freguesia da Gafanha do Carmo. António Maria Louro Domingos, filho de Francisco Domingos Novo e Maria de Jesus, nasceu na Gafanha do Carmo a 24 de setembro de 1917, segundo o registro de nascimento. Porém, a verdadeira data de nascimento é a 18 de agosto desse ano. A data de registro não coincidir com a data real de nascimento era uma situação muito frequente na época, visto que as crianças nasciam em casa e os pais tinham um prazo legal para dar conhecimento ao registro civil. Porém, as distâncias e as dificuldades de transporte faziam com que muitas famílias não o pudessem respeitar e, para evitar o pagamento de coimas, apresentavam uma data de nascimento dentro do prazo legal. Era autodidata, porém, isso não o impediu de progredir e de auxiliar diversos alunos da 4ª classe nos estudos de português. A 30 de outubro de 1943, contraiu matrimónio com Maria Marques. Deste casamento, nasceram 3 filhos, Rosa, Lídia e António. Ainda no início do seu casamento, António Domingos exerceu funções de torneiro mecânico na Base Aérea de São Jacinto durante algum tempo e trabalhou também nas Marinhas de Sal. Após o matrimónio, dedicou-se à agricultura, tendo-se associado a Silvino da Silva Troca na fábrica de chicória da Gafanha do Carmo. Esta parceria desfez-se ao fim de alguns anos, tendo António Louro criado, depois, uma fábrica de torrefação de chicória nas traseiras de sua casa. António Louro é recordado por ter sido uma pessoa muito ativa no seio da sua comunidade, como, por exemplo, encabeçou o movimento de criação da freguesia da Gafanha do Carmo. Esta ambição foi alcançada a 17 de setembro de 1960 pelo Decreto-Lei nº 43.165, sendo constituída a 26 de dezembro. António Louro foi o primeiro presidente da Junta de Freguesia da Gafanha do Carmo, contando esta freguesia na época, segundo dados fornecidos pelo ilhavense de 1 de outubro de 1960, com 297 fogos e 1.200 habitantes. Faleceu a 30 de dezembro de 1989, com 72 anos de idade. De seguida, vamos ouvir as memórias de António Cândido Louro sobre o seu pai. Como é que posso dizer, um autodidata, como já tinha referido, mais uma enorme sede de saber e conhecer, tinha um sentido de justiça que o levava a ser procurado para conselhos até conjugais, sempre foi o maior colaborador em questão de partilhas e coisas assim do género, sempre foi ouvido, era muito procurado por causa do seu sentido de justiça, que me lembra, mas eu sou suspeito porque sou filho, era considerado pelas pessoas de uma honestidade acima do comum, digamos assim. Ele tinha, digamos, a casa dele era a casa de toda a gente e como foi durante muitos anos a sede da junta, as pessoas procuravam normalmente, como tinham a certeza que essa hora o encontravam, costumavam pedir para vir assinar os atestados na hora de jantar porque sabiam que ele nessa hora estava em casa. Normalmente as pessoas eram convidadas a sentar-se à mesa. Mas isso também era muito comum na gente desta terra. Todas as pessoas desta terra, normalmente, quando alguém os visitava, nessas horas, normalmente era convidado a sentar-se à mesa. Isso é uma característica própria, penso que de toda a região da Beira, mas aqui na Gafanha do Carmo, que é aquela que eu conheço, e era impressionante. Isto era o normal, era o vulgar. Portanto, com o portão para a entrada de carro 2 e o resto da casa gafanhoa típica. Era normal, com pátio, com corrais que ele, na altura, depois passou para a parte exterior, porque na zona onde inicialmente estariam os corrais passou a ser o armazém e a estufa da chicória. Ele é um dos fundadores de uma das produções que, na altura, deu algum desenvolvimento aqui à região, que era a produção da chicória. A chicória promovia uma indústria, desenvolvia a agricultura, porque era uma cultura que se fazia no inverno, portanto, onde normalmente não há atividades agrícolas. E dava trabalho a quase toda a gente que não teria outras tarefas a fazer na agricultura na época. Então iam 20, 30 pessoas às vezes cortar a chicória que ele comprava e depois se transformava. E chegava a juntar 20, 30 pessoas a cortar a chicória,
tinha 1 ou 2 forneiros, normalmente um por época, que estavam 24 horas por dia a carregar e a descarregar, a pôr lenha no forno, porque a estufa era... o combustível era lenha, e, portanto, nessa altura, fez a modificação da habitação para fazer essa indústria, daí dedicar-se de início a esse tipo de produção, mas também na mecanização de algumas tarefas agrícolas, como sendo a malhar milho. Inicialmente malhava-se o milho. Ele adquiriu uma máquina para fazer esse trabalho. E no verão era a minha tarefa, era andar com essa máquina a malhar milho por causa onde visitava todas as pessoas da freguesia, mais uma parte da vagueira e ainda mais uma parte da Encarnação. Portanto, era a minha atividade, mas, claro, uma inovação dele, porque desde que eu me lembro como gente, ele teve pelo menos 3 máquinas diferentes. Quer dizer, cada vez foi inovando. O papel de juiz era mais atribuído ao regedor, que era precisamente o de João da Avó. Ele era mais atribuído a esse sentido, porque na hierarquia política era mesmo o regedor tinha mais essa função. Mas, no caso dele, era por uma questão das pessoas quererem ouvir a opinião dele. Era mais no sentido da opinião. Passava grande parte do tempo útil dele a tratar de documentações nas diversas repartições, quer de governo civil, quer de Câmara Municipal, quer mesmo em tribunais. Passou grande parte do tempo dele, raro era o dia em que ele não saía de casa para ir tratar deste ou daquele documento das diversas famílias daqui da Gafanha do Carmo. São poucas as famílias, mesmo muito poucas, que à época, ou seriam muito poucas as famílias à época, que não usaram os serviços deles extra, junta de freguesia, aproveitando os conhecimentos que ele tinha já desses assuntos, não é? Há um que é muito engraçado e que poderia pôr em causa, dada a situação política pré-25 de Abril, pré-74, que poderia ter dado grandes problemas. A rede elétrica da Gafanha do Carmo foi, a primeira extensão, foi originária de uma petição popular. Ele queria ter eletricidade em casa, como as outras dezenas de pessoas, nem todos queriam, mas era assim, e a única hipótese que se punha na altura era pagarem a baixada desde o sítio onde se encontrava. Essa lei existiu até há relativamente pouco tempo. Pagava-se a baixada desde o último poste até à utilização. Como isso ia abranger, isto eram cerca de 4 km, porque a eletricidade acabava na Encarnação e acho que era lá só para perto de Calças, ele juntou as pessoas cá, fez o núcleo de pessoas e fizeram a petição e escreveram-se, e entretanto pagaram a baixada até precisamente à minha casa, que depois mais tarde é que veio aqui para baixo para o resto da freguesia. Pagou a baixada até aí e, entretanto, repartiram os custos. Portanto, a eletricidade não foi posta gratuitamente. O povo da Gafanha do Carmo, quando teve eletricidade a primeira vez, foi paga pelas próprias pessoas. Depois, é preciso fazer a extensão, há reunião de Câmara, na altura já como Presidente de Junta, tem uma reunião e começa a insistir na iluminação pública, na extensão da rede, e a iluminação pública, que era a única terra que não tinha luzes na rua, e já começava a ser muita gente, já começava a haver problemas, e por mais que fizesse uma reunião, 2, 3, mencionava sempre esses pedidos na Câmara, com as promessas de que isso iria ser feito, nunca estava a acontecer. Então um dia convoca uma Assembleia Geral da População e levou o povo todo, começou assim, para pagar a 10ª, com a camisinha domingueira, e foram todos para a Câmara, para a sessão popular, que havia, acho que uma vez por ano havia sessões populares, e eles estavam, não sei o quê, então e vocês o que é que querem? Está aqui este dizendo que queremos luz. E a cada pergunta que se fazia, então, mas vocês não têm que... Queremos luz. Toda a gente dizia, queremos luz, queremos luz, queremos luz, e ficou a história para a iluminação. A pressão foi de tal maneira que, passado algum tempo, as coisas, claro, tiveram que tomar outro caminho, e passado algum tempo, por coincidência ou não, o resto da rede foi executado e a iluminação pública. Isso deu origem à construção da cabine ao pé da casa do Tano Alberto, ao pé do Cruzeiro Velho. Está lá, foi a primeira cabine da Gafanha do Carmo. Isso existe resultado da pressão popular desenvolvida, portanto, com a iniciativa
já que o poder, digamos, político, digamos, da época, a junta em si, o presidente na sua pessoa não conseguia fazer, arranjou um grupo forte de pessoas, levou as pessoas todas a manifestar-se na sessão plenária para fazer essa petição. E o queremos luz, queremos luz, queremos luz acabou por ter esse resultado. O pai era um mobilizador das pessoas. Há aqui N obras, além dessa da eletricidade, de manobrar aquilo, e que eles pagaram. Há N obras que foram feitas com as pessoas a fazer isso. Os proprietários que iriam ter benefício, digamos assim, iam ter a vida facilitada, foi feita desse género. A própria rua António Louro nem sequer era caminho, era uma extrema. Era uma extrema não era um carreiro, nós chamávamos o carreiro, atravessávamos as terras uns dos outros para não dar a volta ao rio. Às vezes com a maré cheia não se podia passar porque não havia caminho de baixo. E então as pessoas atravessavam por ali. A atual rua António Louro nasceu da vontade das pessoas terem uma serventia mais fácil e os proprietários é que deram a força do trabalho, é que cavaram a terra e as valas de cada lado para fazer o tal dito arruamento, que depois a Câmara só forneceu o asfalto. No orçamento camarário para a Junta, só foi o fornecimento do asfalto. Mentira, que isso não havia asfalto. Queria dizer do macadame, do saibro. Porque o resto, o alinhamento, o corte, a abertura das valas, o atravessamento das manilhas para a água e isso tudo, foi tudo feito com dinheiro e força de trabalho das próprias pessoas. Houve mais gente naquela rua que portanto, reuniram e criaram as condições para a independência da freguesia. Com muita oposição do padre Diogo, que era o pároco da Gafanha da Encarnação, que entretanto também já se tinha separado. E só se conseguiu, o padre só conseguiu deixar criar a paróquia da Gafanha do Carmo, porque primeiro foi criada a eclesiástica e só depois é que foi a política, porque na altura a Igreja tinha mais poder que o governo, e então, a partir deste momento, a Diocese autorizou a criar a paróquia da Gafanha do Carmo e logo a seguir foi criada a freguesia. E o padre, como lhe estava a tirar uma parte do seu território, ficou tão ofendido. Isso foi a negociações e parte do que era território da Gafanha do Carmo ficou na Encarnação. Houve guerras porque havia gente que ficou na Encarnação a pertencer, que queriam continuar ao Carmo e recusavam-se ir à missa à Encarnação e vinham à missa ao Carmo, faziam cá todos a vida aqui. A Gafanha do Carmo foi amputada de uma parte do território para conseguir a independência. Isto tudo por causa da Igreja, o padre Diogo. Constituíram a junta, não é? Sim, primeiro foi uma comissão, Sim. Uma comissão pró-freguesia. Essa comissão ainda foi ouvida na altura pela polícia política, para saber quais as intenções, para saber se eles eram do regime ou não, porque isto no tempo do outro senhor a gente sabe como é que as coisas aconteciam. Yes. E os que eram do contra bufavam e catrapujos, estavam sujeitos a emalhar lá dentro. Eles andaram a ser ouvidos e a ser seguidos para ver quais eram as intenções, foram ouvindo e tal, não sei o que, e viram que não havia nenhum interesse superior, nenhum interesse diferente. Portanto, ninguém queria criar aqui um núcleo, digamos, como quem não era do regime, era tudo comunistas, não era um núcleo comunista, que continuavam a ser do mesmo lado, teoricamente, queriam era criar a freguesia, e eles passaram as passas do Algarve. Gostou das memórias que ouviu? Partilhe também um testemunho sobre a sua rua. Conte-nos algumas curiosidades e tradições. Traga-nos fotos antigas. Para tal, contacte o Centro de Documentação de Ilhavo ligando para o número 234 092 496 ou envie-nos uma mensagem para cdi@cm-ilhavo.pt. Contacte-nos e iremos ao seu encontro para fazer a recolha do seu testemunho. Com o projeto Se Esta Rua Fosse Minha, oferecemos o passado como um presente para o futuro da nossa terra.